tal. Mas num determinado momento dessa trajetória de Renato Gaúcho, houve uma ruptura e a coisa não andou mais. E agora chega Paulo Souza, no início de temporada, mais de 80 dias, Fala nação, boa com noite, a missão nação. de fazer uma transformação no time do Flamengo, de mexer com peças que já se sentiam com cadeira cativa, e isso com o apoio da diretoria, diga-se de passagem. E aí ele começou a colocar o dedo em feridas, e isso não bateu bem no grupo do Flamengo. Resumindo, hoje o grupo do Flamengo não se entende com Paulo Souza. O que Paulo Souza pede, o grupo não entende, não faz, não há afinidade entre as partes, e estamos vendo aí esse Flamengo. A pergunta é, essa é a maior crise desde a saída de Jorge Jesus? Porque vale ressaltar, desde que Jorge Jesus saiu, o Flamengo viveu crises. Com Domi, momentos com Rogério, momentos com Renato. Mas agora vive com Paulo Souza. É a maior crise desde a saída do Jorge Jesus, na opinião de vocês? Eu acho que chega um momento em que a diretoria tem que atuar. Chega um momento em que a diretoria não pode transferir responsabilidade. E eu acho que esse é o momento que está vivendo o Flamengo. Sim. Se existe alguma ruptura, como a gente fala no vestiário, existe essa ruptura no vestiário, os dirigentes têm que entender onde é que está a ruptura, de que modo isso está acontecendo, e atuar. Ah, isso aqui. Não, gente, não dá mais para a gente só botar na conta do treinador. Quantos são, Paulo? 4. A gente vai voltar para aquilo que do começo do programa. Domi, Rogério, Renato, Abel, e Paulo Souza. E Jorge Jesus, Domi, Rogério, Renato e agora Paulo Souza. Paulo Souza. Desde Abel, desde o começo de 19, são 6 treinadores. E após Jesus são 4. Não vai e após Jesus são 4. Jesus são 4. E só fica a responsabilidade para o treinador? É só a responsabilidade para o técnico? E dos titulares que jogavam. Então a gente está falando de 4 para 7. Então não dá para ficar pensando naquele time. O Flamengo precisa se desprender do Jorge Jesus. Isso é um ponto. Mas ele está chegando aí que vai chegar. Você imagina o Pereré que vai ser a cobertura do Jorge Jesus. Sim, ele vem num momento estratégico. Né? O Flamengo, o rendimento que alcançou com o Jorge Jesus, hoje não existe mais. Se você pegar o Jorge Jesus, colocar ele em campo hoje para treinar o Flamengo e ele repetir aquela escalação, vai ser diferente. Até porque 3 anos depois, mas eu duvido que seja. Teria que botar, vai pôr em campo para jogar daquele jeito. Pô, o JJ saiu na hora, o JJ saiu, cara, de um jeito. Ele deixou a bomba relógio armada. Exatamente. Sempre ele vai ser o grande espetáculo de futebol da Terra, e sem ele ninguém presta. A tendência é, com o passar do tempo, só Gabigol e Arrascaeta permaneçam nessa equipe, e talvez o Bruno Henrique, dependendo do rendimento dele. Porque Paulo Souza veio com a missão de reformular o time do Flamengo. E aí é que está o embate. Porque essas figuras que entraram para a história do Flamengo e que fazem parte desse time são lideranças marcantes do elenco. Diego Alves já agora é o terceiro goleiro, Diego Ribas não está jogando, Everton Ribeiro hoje não é mais uma unanimidade, o William Arão está perdendo espaço no time, o Felipe Luiz está sendo contestado, cobrado. Está bancado pela diretoria. Porque é o seguinte, até o momento. É que é legal. Eu te trago para fazer o papel mais difícil, que é da transição. Vou te dar jogadores para reposição, porque está dando jogadores para reposição. E ele quer. Mas aí, quanto tempo você vai me dar? Olha, tem uma notícia aqui, ó. O Marcos Braz confirmou, vice de futebol, que na quinta-feira, no CT Ninho do Urubu, ele vai abrir as portas para líderes de torcidas organizadas conversarem com os jogadores do Flamengo. Na opinião de vocês, o que significa isso nesse momento? Bom, eu tenho uma posição muito bem definida a respeito disso. Eu sou absolutamente contra. Porque eu acho que existem definições de situação. O torcedor é para torcer, o jogador é para jogar. A reclamação do torcedor parte da arquibancada quando o jogador estiver jogando. Você não pode misturar as pistas.
né? Mas a gente vê isso frequentemente, né? O Flamengo já fez isso algumas vezes, até com o Andréas Pereira. O Corinthians. Eu até já discuti isso algumas vezes com alguns dirigentes do Corinthians. Por exemplo, o Roberto Andrade, que eu tenho uma ligação muito grande com ele. Ele me disse, Pascoal, é melhor eles perto da gente conversando do que eles arrumando confusão. Então, é um julgamento dele. Ele julga dessa forma. Eu acho que a diretoria do Flamengo está pensando da mesma forma. É melhor eles falando com os jogadores do que arrumando confusão. Porque a gente já viu algumas agressões na porta do CT do Flamengo. Sim. A gente já viu isso acontecer. E não é raro isso acontecer. Então, talvez, tenta trazer os principais líderes, um ou dois torcedores de cada torcida organizada, para tentar conversar com os jogadores. Eu não acho isso produtivo. Também não. Não acho isso produtivo. Porque eu acho que parte muito mais para intimidação, uma situação que o jogador se sente incomodado, e isso só piora o ambiente. Depende de cada um. Tá. Resumindo aqui a história. De táxi. Resumindo a história. O que eu vou correr porque teve uma conversa? Boa parte do elenco do Flamengo, caso Paulo Souza saia, não ficará triste. Mas aí é que eu tô falando. fato. Aí a intervenção é da diretoria. A gente não pode ficar só culpando o treinador. A diretoria tem a sua parcela nessa hora. A direção do clube tem que ser. O treinador, não sei se pediu, mas se pediu o afastamento do goleiro, né? Afasta o goleiro. Se não quer o Diego Ribas, afasta o Diego, não quer o Diego Alves, afasta o Diego Alves. Mas a diretoria do Flamengo renovou um monte de contrato antes de contratar o treinador. Antes de contratar o Paulo Souza. Sim. E aí fica com aquele pacote pesado que agora o treinador tem que carregar. Tá errado. Mas aí é que tá. E esse, até pela cultura do nosso futebol, né? Muitas vezes os nossos jogadores de times grandes, que têm conquistas, não entendem isso. Então esse é o embate nesse momento do Flamengo. O Paulo Souza, que convenhamos também, não está fazendo um trabalho que mereça elogios, ele também tem colaborado, né? Mas ele está encontrando resistência de jogadores que estão perdendo espaço. Informação importante é do companheiro Pedro Ivo, é isso, produção? Pedro Henrique Torre e Pedro Ivo Almeida, os nossos dois companheiros da ESPN, matéria está no nosso site, a informação é deles e é importante. Vice de futebol do Flamengo fica no Rio para definir saídas e avaliar reformulação no elenco. O Marcos Braz não foi para Lima. Lendo essa matéria, me passa a impressão de que Paulo Souza parece que pode ganhar essa queda de braço aí. Pascoal, você é jogador e você está lá no Peru vendo essa notícia. Assim, amigo, essa volta vai correr amanhã, hein? Vai ter gente correndo amanhã. Porque já tem ali uma parte do orçamento que tá comendo. E aí, amigão? Ali são imagens de ontem à noite do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O Flamengo embarcando para Lima, está lá desde ontem. O nosso repórter Pedro Henrique Torre também está lá. E o Flamengo foi por um outro caminho alternativo, exatamente para não encontrar com esses torcedores aí, ó. Grupo de torcida organizada, que estará quinta-feira no Ninho do Urubu. O chefe Ali o Pinheiro, chefe da segurança, conversando com eles e explicando exatamente que o Flamengo tomou um outro caminho lá dentro do aeroporto para não passar aí por esses torcedores. Há pouco tempo, falávamos todos aqui o seguinte: Flamengo caiu num grupo bom, Flamengo tem amplas condições de passar, Flamengo é um favorito para ganhar a Libertadores. Diante de tudo o que estamos vendo, é hora de revermos os nossos conceitos ou não, Calçade? O que esperar do Flamengo na Libertadores da América? Se a gente olha para o Flamengo, você olha para outras equipes do futebol sul-americano, o Flamengo tem uma vantagem sobre os demais gigantesca, de orçamento, de nomes. A gente está questionando aqui os processos. E tem, de repente, o jogador não está bem, outro poderia ser titular, e esse que sai tem um grupo, e esse grupo dentro não gosta. A gente está falando disso. Se o Flamengo entrar na Libertadores com esse cenário, já era. A gente jogando o que está jogando. Aí você fala, bom, aí aquele que estava com medo de você já passa a não ter. O Flamengo. Aliás, o Mosquera, é técnico temido. do Sporting Cristal, disse isso. O Flamengo tem uma grande equipe, mas já não assusta mais como antes. Falou isso, Mosquera. E o Flamengo Sabe ele. mas nas últimas temporadas o Flamengo era temido. O
Flamengo, você olhava o Flamengo, os caras morriam de medo e tal, porque, pô, você olhava os jogadores e falava, pô, esse cara aqui, tal lugar, hein, meu, assistia Felipe Luiz, o Davi Luiz, pô, assistia, olha os nomes, né? Andrés Pereira, pô, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Agora, se o Flamengo tiver este nível de rendimento que nós vimos na final, aí ele passa a ser uma presa para adversários mais frágeis. Porque é o seguinte, qual é a característica de Libertadores da América? Equipes de baixo orçamento, com uma intensidade absurda, força de vontade, futebol, organização tática, porque é onde eles conseguem competir. Se o Flamengo vacilar, ele dança Bom, vai pegar um time, nessa competição. vai pegar um time. A gente gravou o podcast hoje, né? Da Libertadores da América. Sim, sim. E Renatinho gravou lá também, né? Gravei, falei dos destaques dos caras. E vou dizer um negócio pra você. Sim. O time do Sporting Cristal, você falou do Mosqueira. Mosqueira. Mosqueira foi jogador, inclusive, da Sim, seleção. Sim, sim, sim. O time deles tá voando. O time tá correndo, que é um espetáculo. Ele falou que no aspecto físico, Sim. o time está muito bem preparado. E é um time que ataca muito pelos lados do campo. É um time que o Flamengo vai notar a presença de velocidade no jogo. E tem dois jogadores de referência, um centroavante, eles são semelhantes. Quem entra jogando e quem fica no banco. Então, pode acontecer do Flamengo sofrer com a velocidade. Não tem altitude, a gente sabe e tal, mas vai ter o aspecto da velocidade do adversário. Vai ter correria. Vai ter correria. E é o que o Paulo falou. Às vezes na Libertadores ela é traiçoeira. Porque é o seguinte, não dá. Você tecnicamente não tá bom, Perigoso. os caras vêm voando em cima de você, cara. E o Flamengo a gente está vendo, pelo menos esses jogadores. Debochado. Cadê o debochado? A última análise que a gente tem no Flamengo nesse segundo jogo, se o Flamengo jogar assim a primeira fase, o Flamengo corre risco de nem passar. Porque não competiu. O Abel travou as Porque laterais. assim, do outro lado, vai ter times inferiores? Vai ter. Mas os caras vão vir com Acho que vão brigar, vão sangue competir. no olho. Eles sabem. E sem o Arrascaeta. sem Eu o acho que é uma Arrascaeta. diferença enorme. É o principal jogador do time. Do jeito de jogar, a posição que joga, a função que faz. O único cara que continua tinindo com todas essas mudanças, porque a dele não mudou muito, é o Arrascaeta. É o Arrascaeta. Continua jogando numa zona do campo de coordenação, de entrar na área. Então, esse vai fazer uma falta que é nossa. Mas vai fazer a falta. Esse faz falta. Museu do Flamengo. Ficarão lá no Museu do Flamengo eternamente. E aí? A foto de 2019 e tal. Hein, meu senhor? Mas É em 2022. isso. E é aí que o Paulo Souza não está colaborando, porque ele não está aproveitando os jogadores E é onde eles podem beirada do render lateral. melhor. Doido. O Romântico também está colaborando para o quadro, mas disse que não tem conversa, não há diálogo entre as partes, ele vai seguir com a sua metodologia de trabalho. Reforçando a informação dos companheiros Pedro Henrique Torre e Pedro Ivo Almeida, Marcos Braz não viajou para Lima, no Peru, ficará no Rio de Janeiro, já está no Rio, avaliando a situação. E olha, poderemos ter aí saída de jogadores do Flamengo antes do esperado, hein? Antes do esperado. Nomes que podem arrumar espaço em outras equipes, e convenhamos que são nomes importantes, que tem mercado. O Ramon, por exemplo, lateral esquerdo, está indo para o Bragantino. O René, lateral esquerdo, é um jogador que o Flamengo procura para ele uma oportunidade de mercado. Diego Alves, o Santos já quis. Diego Alves virou, com a chegada do Santos, a terceira opção para o gol do Flamengo. O Santos já começa amanhã, não? O Santos está relacionado. Se vai ser titular, não sabemos. Agarra, hein? Não Pronto, sabe. tá jogando. Ou pega. O Santos pega. Só um pouco. O Santos pega. Pode Não botar tem que o Santos tem que pega. esperar, não. O João Gomes foi lançado por Domi. Quem lançou o João Gomes foi o Domi, hein? Mas quem utiliza mais é E ele. quem firmou o João Gomes no elenco principal foi Rogério Ceni. É verdade. Com a chegada de Renato Gaúcho, o João Gomes ficou de lado. Paulo Souza chegou e puxou o João Gomes de volta. Ele está botando ele como titular. Ele de usar, ele está 80 dias no Flamengo, chegou no Ninho do Urubu no dia 10 de janeiro. Testou bastante, Você né? imaginava o seguinte, a impressão que a gente tinha olhando o trabalho. Ele está conhecendo todo mundo, está vendo jogar, está dando oportunidades, todo mundo está rodando. Pô, não é assim, usa um, o outro só fica no banco. Esta fase do estadual, pô, se não fizer isso agora, vai fazer quando, né? É isso, E né? na final vai sair um Flamengo legal. Não sabe. Homenagem a uma das mais importantes equipes do nosso futebol.
glória do desporto nacional. 113 anos, parabéns, Colorado de glórias, orgulho do Brasil. Valeu, galera. Obrigado, Calçade, Pascoal, Renatinho. Terminamos com o hino do Inter.